Este é o Contexto Cast, o podcast da União dos Vereadores da Baixada Santista, sempre trazendo personalidades importantes da nossa região para contar sobre assuntos interessantes e tudo mais que você já acompanha por aqui. Aliás, que você que está sempre por aqui, que eu sei, ainda não curtiu a nossa página, ainda não ativou as notificações, aproveita agora, clica aí no sininho e se inscreve no nosso canal. Assim, quando a gente tiver um novo episódio, você fica sabendo primeiro que todo mundo. E hoje o assunto é periferia. E para falar sobre isso, eu trouxe o autor do livro Periferia 4.0, Alexandre Hashimoto, e o vereador de Cubatão, Marcinho. Alexandre, bem-vindo ao Contexto Cast. Muito obrigado, Cris, pelo espaço. Acho que estar num espaço de debate tão importante como esse, né, da UVEBS, é muito interessante para nós, é importante para trazer um pouquinho das ideias que a gente discute dentro do livro e na nossa atuação no dia a dia. Marcinho, bem-vindo ao Contexto Cast. Cris, muito obrigado por mais um convite, né? Também agradecer a oportunidade e ver o quanto é importante esse trabalho de chegar às informações nas casas, né? Então, tá de parabéns pelo trabalho e pelo programa que acontece aqui diariamente. Obrigada. Bom, Alexandre, vamos começar pelo começo. O que é Periferia 4.0 e o que o seu livro traz? Legal. Bom, Cris, Periferia 4.0 é um termo que nós utilizamos hoje muito para fazer uma conexão dos espaços de periferia, que diferente do que muita gente imagina, linka a periferia diretamente a favelas, né? Existe uma diferenciação. Nos Estados Unidos, por exemplo, o povo chama de subúrbio, né? Que a gente chama de periferia. E a Periferia 4.0 ela é um contexto onde a gente busca transformar o desenvolvimento da periferia a partir de estratégias de sustentabilidade e com uma ótica diferente, buscando aproveitar das dificuldades que são inúmeras dentro das regiões de periferias e favelas, transformando isso em oportunidades de empreendimento, a partir de ecossistemas de empreendedorismo de impacto e também de base tecnológica, né? Diferente um pouco da lógica que a gente vê predominando, que é o empreendedorismo mais simples, é aquela lojinha de bairro, é o comércio de subsistência, quando essas dificuldades que a gente tem na periferia podem ser transformadas em produtos e serviços que são escaláveis de dentro para fora, não soluções de fora para dentro, como normalmente é a ótica. Então, a base do livro, do contexto de Periferia 4.0 é esse link com a nova economia. Muito interessante, né? Porque a gente vê realmente aqui na nossa região grandes centros comerciais que ficam nas periferias e não são só visitados pelos moradores dos bairros, mas recebem moradores de toda a cidade e até de toda a região, né, Alexandre? Sem dúvida, a ótica com a qual se vê a periferia no Brasil como um todo, ela é um pouco deturpada porque a periferia, dependendo como você olha, na verdade, aquilo que se vê como carência é potência. Se você pega a realidade de Cubatão, por exemplo, que foi meu laboratório, eu sou cubatense, né? Costumo dizer cubatense da Gema. Você pega, por exemplo, comunidades como a Vila Esperança, a Vila dos Pescadores, cada uma delas tem pelo menos próximo ali de 20 mil habitantes. A Vila Esperança hoje é a maior comunidade da Baixada. Você vai, por exemplo, para um Guarujá, você tem um caldeirão ali no Vicente Carvalho, sim. São Vicente, com a área continental. Então, dependendo das políticas que são desenvolvidas, da integração dos 4 atores sociais, a periferia é um mar de oportunidades para quem está dentro e também para quem está fora. Marcinho, o Alexandre citou Cubatão, né? Gostaria que você falasse um pouco como o Legislativo também está atuando na cidade para fomentar aí o comércio local, enfim. Nós estávamos conversando, Cris, com o Alexandre no caminho, da importância do poder público estar presente em todos os cantos, principalmente na periferia. A presença do Estado, né, na periferia. E quando você tem um investimento, o Estado ele está presente, você começa a ver as coisas acontecer, né? Não fica um negócio solto. Nós conversávamos até sobre a questão empresarial, aquelas pessoas que investem na parte central de uma cidade e aquela pessoa que está lá na área periférica e que ela sonha em ter o seu grande comércio, então ela inicia com um quadradinho na garagem, né? Na garagem de sua casa, e quando menos espera ela está fornecendo para grandes empresas. Então nós conhecemos aí uma portinha que iniciou costurando roupa para meia dúzia de pessoas e hoje costura para fornecer uniforme escolar. Isso, ou até para outras empresas. Para as empresas, o polo industrial tem muito disso, né, Hashimoto? Eu conheço lá no Ponto Final,
da Vila Esperança, embaixo da Imigrantes ali, uma senhorinha, Dona Josefa, que trabalhava no hospital, e ela começou a costurar para a casa dela, ela fazia alguns trabalhos para a igreja, e hoje ela fornece o uniforme para as empresas. Então, as empresas que vêm para as grandes paradas no polo industrial, hoje ela atende fazendo um macacão, um uniforme, né, aquele material de segurança. E isso é importante, só que quando o Estado ele está presente, ele vai lá e põe investimento. Igual o trabalho, o livro que o Alexandre Hashimoto ele vai falar, ele vai direcionar para isso, né? O que você vê hoje, Alexandre, como a principal barreira para uma pessoa que quer empreender, principalmente na periferia? Educação e ambiente. É um binômio muito presente. A educação pelo fato de que é um problema crônico do país, né? A gente tem essa grande barreira a nível de formação do brasileiro. A educação de qualidade, infelizmente, ela não é acessível a todos nós. E o ambiente, porque ele acaba moldando muito as decisões, o delineamento da vida das pessoas, né? Tanto é que existe aquela questão de ser a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E a gente sabe que a realidade da periferia ela é muito difícil, por exemplo. Dentro do livro eu falo que o empreender em Paraisópolis, por exemplo, né, é muito diferente do empreender na Faria Lima. Sim. São contextos totalmente diferentes. Quando você chega num bar, numa periferia, dificilmente o assunto será bolsa de valores, né? Diferente de uma Faria Lima, por exemplo, e outros centros econômicos. Então, hoje, trabalhar diretamente na questão da educação, desde a base até a educação empreendedora, porque nós somos um dos países mais empreendedores do mundo, mas nós somos também um daqueles onde as empresas mais quebram, justamente porque a educação empreendedora ela não é vista como uma condição sine qua non para que os negócios tenham longevidade e escalabilidade. E o ambiente no sentido de que você precisa fazer com que as pessoas dentro daquele ambiente de periferia e de favelas, de novo, volto a frisar que existe uma diferenciação, elas precisam ter essa integração. Sociedade civil, poder público, iniciativa privada e academia. Né? E normalmente o que tem que se fazer? Tem que se sair dessas regiões para você ir para ambientes que normalmente fogem um pouco dessa realidade. Então esse binômio ele é fundamental para que possa haver um contexto de prosperidade maior na periferia. Alexandre, você disse que há uma diferença entre periferia e favela. Você pode trazer esse conceito para a gente? Periferia entende-se como qualquer bairro ou região que não é de nível tão abastado, mas que fica fora dos eixos centrais, dos bairros centrais, onde normalmente se concentra o comércio, e também, quando a gente fala de cidades maiores, distritos financeiros, né? Já a favela é um espaço onde realmente não existe um processo de arruamento estruturado, né? Então as pessoas não têm CEP, por exemplo, são becos e vielas, são palafitas, não existe um processo de coleta de esgoto, de saneamento básico implantado, energia elétrica, regularização. Então a favela ela é um nível, não vou chamar de abaixo porque pode gerar uma interpretação errada, mas ela ainda está a um nível aquém da periferia. Porque na periferia você pode ter dificuldades e tudo mais, mas ainda você tem CEP, você tem coleta de lixo, você tem serviços básicos à disposição. Né? Então existe, falando no contexto geral, essa é a diferenciação. Certo. Marcinho, o Alexandre trouxe a questão da educação, né, como uma, enfim, algo que pode ajudar a empreender com mais qualidade, né? Como que está essa situação da educação? Como que você enxerga esse cenário da educação na nossa região aí como um todo? Cris, eu tenho observado algumas cidades que têm investido bastante referente a isso. Parece que Bertioga é uma das cidades que avança muito. Bertioga ela tem um trabalho forte nisso, tanto que quando você caminha por lá, você vê o envolvimento aquele grupo da parte periférica, mais voltada quando o turista ele visita aquela cidade, quando o turista ele passa na frente de Bertioga, você vê, né, aquele povo que estão ali na ribeirinha, ali fazendo seus trabalhos artesanais, e você começa a observar que o poder público ele precisa estar presente. Quando o poder público ele está presente, a gente vê a transformação, como o próprio Alexandre acabou de dizer. Quando você tem fornecimento de energia, de água, caminhão de lixo, tem o CEP, e aí o poder público ele vai lá, ele põe uma unidade básica de saúde, ele começa a trabalhar, você começa a trazer
dentro daquela sociedade, daquela população, algo que chama dignidade. E aí a dignidade, ela começa a sentir. E aí quando você traz isso para a escola, para a educação, aí você começa a completar algo que a criança ela já nasce com isso. Um exemplo, Cubatão, eu apresentei um projeto que falava sobre o Educando para o Turismo. Então a criança ela vem conhecer os pontos turísticos da cidade e ali ela vai aprender que aquela região ela tem, dentro da história, muitas pessoas elas passam por lá e elas saem dali marcadas pela história cultural, turística que tem naquela região. O que acontece? Hoje, aquelas próprias crianças que vão lá visitar são as próprias crianças que incentivam o seu pai a vender uma cocada e o cara volta lá e fala, a cocada da tia Ana. Toda vez que ela passa eu paro o carro para comprar a cocada da tia Ana. Por quê? Porque a própria criança ela começou a aprender que naquela região plantava-se muitos pés de coco e o proprietário daquela região utilizava daquele coco para fazer alguns doces. Então, dali a tia Ana começou a falar, vou fazer cocada. Então, aquela criança, ela começou a entender a importância, como a Lagoa Azul, né, Alexandre? Nós temos um bairro dentro da cidade de Cubatão, que chama o bairro da Fabril. Quando você está descendo a serra, ali a Via Anchieta, o último bairro que está descendo na última curva do lado direito, você vai ver o bairro da Fabril. Do lado esquerdo, na serra, onde tem aquelas luzinhas, naquela tubulação, tem um lugar que chama Lagoa Azul, são as cachoeiras, e você fala assim, parece uma coisa do filme da Lagoa Azul mesmo. E os moradores daquela região, eles começaram a fazer um trabalho de empreendedorismo para que os turistas eles pudessem estar utilizando. Então, a gente tem uma média de 200 pessoas mês que visitam a Lagoa Azul, e naquele caminho, naquele bairro que é o turismo de base, é vendido a pessoa que bate foto. Então, estive na Lagoa Azul, lembrei-me de você. A pessoa, ela, antes de subir, ela vai comprar uma garrafinha d'água. A pessoa, ela vai pegar um pedacinho da árvore que tem ali, que eles fazem um trabalho com o tronco da árvore, e ele fala, olha, o pau-brasil. Então, eles começam a fazer um trabalho das lembranças e você começa a empreender ali. Sim. Aí, o senhorzinho que está na entrada da Lagoa Azul, ele tem um restaurante que ele vende lá rabada. E aí, a rabada, sarapatel, aquelas comidas nordestinas, que é bem típico da cidade de Cubatão. Sim. Então, quando a pessoa vai, ela fala assim, olha, além de eu ir na Lagoa Azul, eu quero passar para comer a rabada, sarapatel. Fica a experiência completa. E aí, quando o Estado ele está lá, mas o Estado, o que é que ele fez? Ele foi lá e preparou aqueles monitores ambientais. Então, foi feito toda uma capacitação ali no Senac aqui em Santos, capacitou aqueles monitores ambientais, e hoje eles estão todos cadastrados no Instituto Florestal, onde eles fazem um trabalho de apresentar o que eles têm de melhor. Então, o Estado estando presente, você começa a fazer com que esse empreendedorismo ele comece a gerar recurso para o próprio bairro, para a própria região. Legal. Alexandre, no seu livro você traz conceitos como empreendedorismo de impacto e inovação social, né? Marcinho falou aí na prática mais ou menos como funciona. É isso mesmo? No livro, Cris, eu apresento o conceito do Okavango Hub, né, que é o meu negócio de impacto social que deriva de uma pesquisa de 3 anos para o meu doutorado. Que embora tenha sido feito numa universidade americana, eu voltei para onde eu nasci e cresci para poder ter esse laboratório vivo. E esse hub ele é centrado em fomentar a discussão e estruturar propostas para o desenvolvimento sustentável. Óbvio, de partida o piloto foi essa região, Vila Natal, Vila Esperança, Jardim Costa Muniz em Cubatão, mas ele é um projeto com uma proposta de fácil replicabilidade, até porque os problemas, via de regra, da periferia, eles só mudam de endereço, até porque muitos dos conceitos que eu emprego no livro e que eu trouxe para essa adaptabilidade da nossa região, são oriundos também de visitas que eu fiz em diversas periferias ao redor dos países que eu construí a oportunidade de visitar, como Soweto, na África do Sul, Medellín, México e algumas outras, além, obviamente, das minhas vivências aí pelo Brasil. Então, além dessa questão de trazer essa articulação, de fomentar a articulação desses 4 atores sociais, como eu citei no início, sociedade civil, poder público, iniciativa privada e academia, a gente busca também construir um ambiente de empreendedorismo focado no empreendedorismo de impacto, ou seja,
Eu tenho uma dificuldade com saneamento. O que eu posso fazer no sentido de gerar produtos e serviços e negócios que vão facear esse problema? E levar essas soluções de dentro da periferia para fora. Que nem eu estava comentando numa reunião mais cedo hoje, é mais fácil uma pessoa que conhece os becos e vielas de uma favela saber como levar uma marmita para um morador lá no final do beco, ou um programador que está fazendo a programação de um aplicativo de entregas lá em Mumbai, na Índia, e ele saber se na Vila Esperança, na Vila Sônia, no Paicará e no Guarujá é mais fácil. É claro que é o morador. Sim. Mas ele tem que ter essa expertise, ele tem que ter esse apoio, esse suporte para poder enxergar isso como oportunidade, não simplesmente de um passar de chuva, mas é uma solução que pode virar um negócio para ele, Próspero, que pode né? escalar para outras comunidades, gerando empregos. Então é sair de uma questão de que eu preciso sair da periferia para poder vencer, mas sim pegar essas dificuldades que eu tenho e transformar em oportunidades que vão ajudar outros lugares e fazer esse desenvolvimento começar a vir de dentro para fora, e não esperar vir de uma iniciativa de filantropia de uma grande empresa, de uma determinada administração pública, de um determinado programa de uma universidade, mas sim pegar o que a gente tem dentro de casa e fazer disso uma limonada e vender essa limonada para fora. E a pessoa que lê este livro, ela vai conseguir fazer isso? Esse livro ele é um livro para acadêmicos, é um Certo. livro para mostrar para a academia. Eu, como acadêmico também, né, sou professor de pós-graduação, sou pesquisador. É um livro para a academia entender como o conhecimento que ela gera nas suas salas de aula e nos seus laboratórios deve extrapolar os muros, né, e deixar de ser uma ciência de repositório para virar uma solução para os problemas reais. Para os governantes, né, como a gente tem o Marcinho, os prefeitos, os deputados e por aí vai, no sentido de fomentar políticas públicas que facilitem, né, ou no mínimo não atrapalhem a vida do empreendedor brasileiro. Eu, como empreendedor, também sei da luta que é. Da iniciativa privada, que deixa muito dinheiro na mesa porque não sabe muitas vezes como lidar com a periferia, né? Inclusive muitas vezes deturpa a imagem da periferia. Verdade. E da própria sociedade civil de ter uma postura proativa, porque aquela dificuldade, óbvio, ela é um problema do Estado, mas ela está incomodando a mim diretamente, que vivo naquilo todo dia. O que eu posso fazer sem esperar que alguém venha resolver o meu problema? Então o livro ele é um chamado aqui, lideranças sociais, acadêmicos, Sim. políticos, gestores de investimento social privado e vários pesquisadores tenham esse olhar e conheçam o que é o empreendedorismo de impacto. E consigam aplicar esse modelo nas suas gestões. Sim, se eu consigo fazer isso no Sobrado, na Vila Natal, qualquer um com um pouquinho de boa vontade faz em qualquer lugar. Marcinho, outra dificuldade que a gente vê, além da falta de infraestrutura em algumas periferias, aí digo mais para o empreendedor, são os impostos, né? Como é que o poder público pode se posicionar? Eu entendo que no município, claro que tem esferas estaduais, federais, mas como que um vereador pode começar a encampar algo desse sentido de ter uma cobrança mais justa? Olha, hoje a gente tem algumas cidades, acho que Guarujá, Cubatão, acho que São Vicente são as cidades que lideram a questão das invasões. Hoje nós precisamos fazer todo um trabalho onde essas invasões elas possam ser feito todo um trabalho da reurbanização em parceria com o governo do estado, o governo federal. Uma vez que você reconhece aquele morador, que ele recebe na casa dele a sua conta d'água, a sua conta de luz, ele recebe lá o seu imposto, nem que seja uma taxa de imposto simbólico, você começa a mostrar para ele não somente o seu valor, né? Você traz os princípios, os seus valores, e eu não vou falar somente o valor financeiro, o valor da pessoa, porque ela quer sentir útil, saber que o nome dela chega no carnê. Sim. E que ela paga simbolicamente aquele valor. Por outro lado, aquele grande investidor que está na área central também não deturpa essa visão, porque quando a pessoa está lá na periferia, ela não está lá só na periferia porque é a melhor opção para ela. Não, é a única coisa que apareceu para ela poder estar residindo e onde ela vai investir. E o poder público ele precisa pensar nesses incentivos para que eles sejam reconhecidos que nem eu disse, a taxa do imposto, quando ele vai pagar algo simbólico. Então, a partir do momento que é feito todo um trabalho da regularização fundiária,
Isso facilita em tudo. Inicia tudo por esse lado, a regularização fundiária. Com a regularização, você começa a ver números reconhecidos, o que você tem na sua cidade. A partir dali, você começa a trabalhar junto com toda uma equipe para poder fazer com que essas pessoas, através de todo um estudo, o que você consegue implantar como imposto, recursos para essas pessoas. Eu falava com ele, nós temos uma entidade na cidade, essa entidade ela trabalha com esse grupo de comerciantes, no lado industrial, porque a cidade tem muitas indústrias, só que eles não conseguem ter essa visão na parte periférica. E são essas entidades que têm que auxiliar o poder público para poder mostrar para ele, olha, aquela mesma loja que vende uniforme escolar tem a mesma potência daquela que vende na parte central. Então, como que nós podemos investir? Então, vamos trazer o Sebrae para poder trabalhar, porque o próprio Sebrae e outras instituições, igualmente o Sebrae, vai começar a clarear na cabeça daquele microempreendedor a importância de tudo que ele está fazendo e a importância também de ele contribuir com o imposto. Aos poucos você vai trabalhando naquilo que ele falou, a educação, você começa a formar e quando você menos esperar, você tem novos contribuintes junto ao município. O que nós não podemos é chegar, colocar de goela abaixo e falar assim, a partir de hoje, o imposto que eu vou cobrar lá na área central, eu vou cobrar... mesmo, Não, então você tem que começar com aquela parte. Primeiro o Estado tem que fazer a parte dela, vamos regularizar, vamos mostrar para a pessoa que existe um valor da parte dela e depois vamos apresentar para ela como chegar a essa contribuição para eles a ponto que eles também contribuem e sejam reconhecidos. E tem uma contrapartida, né? É isso aí, ele tem que sentir assim, ó, eu estou pagando algo que eu vou ter um retorno assim como o outro, né? Isso se chama dignidade, a pessoa tem que se sentir digna, né? Com certeza. O Marcinho trouxe até essa importância, Alexandre, do mapeamento, né? Dados. Dados são a melhor forma para tomar decisão, né? Quando o governo tem dados, quando o governo consegue mapear, se torna um bom parceiro. Você traz também essa questão no seu livro? É um fator fundamental, até porque quando a gente fala do contexto de empresa, né, a gente chama isso de inteligência de mercado. Né? E quando a gente fala das políticas sociais, das políticas de empreendedorismo, a primeira coisa para oferecer alguma coisa para alguém, um dos programas, uma das atividades primordiais dentro do Kavango Hub é o oferecimento de programas de capacitação empreendedora. Só que para eu saber exatamente o que na cabeça do povo ele deseja hoje, não significa que é o que ele precisa. Porque se eu perguntar muitas vezes hoje na periferia, isso eu falo do ponto de vista de quem já participou da formação de pelo menos 2.000 empreendedores Brasil afora nesses últimos 5 anos. Não estou falando do que eu acho. Ele vai falar, eu quero ganhar mais dinheiro com o meu salão de beleza, quero ganhar mais dinheiro com o meu barzinho. Mas espera aí, e se a gente montar uma solução pensando em base tecnológica, que você possa escalar sem depender de estar preso a um espaço, porque muitas vezes as pessoas têm o conceito de que empreendem na periferia, e mesmo fora dela, mas na verdade ela é uma empregada de si própria, porque se ela não estiver ali na linha de frente, não tem negócio. Sim. Né? Então o que a gente traz muito esse contexto eu preciso de informação, porque eu vendo isso nas minhas mentorias, consultorias, o que eu vendo, eu falo, o maior ativo que você tem no negócio é a informação. Quanto mais informação qualificada, mais vantagem competitiva você tem. Então, para eu fazer políticas sociais, econômicas, eu preciso de informação qualificada e onde esse público está, entender qual a realidade que ele enfrenta no negócio, a mão de obra, o acesso ao crédito, a dificuldade, por exemplo, de ter programas de capacitação que sejam mais flexíveis. Não, por exemplo, vai ter um treinamento, uma palestra 3 horas da tarde na quarta-feira. Como é que eu vou deixar meu negócio para ir? Exato. Né? Então, é o ponto primordial, a inteligência baseada em dados para que a gente possa, a partir daí, construir coisas, tanto que sejam alinhadas ao que eles querem, mas também ao que eles precisam, que muitas vezes é uma necessidade inconsciente. Você falou de tecnologia, não falou exatamente sobre isso, mas eu vou fazer uma pergunta relacionada. A gente vê, né, voltando lá aos negócios nas periferias, aos comércios, eles começam a crescer realmente, né? Tem um crescimento e aí, de repente, tem uma ideia de aumentar, mas pode ser da forma virtual também, né? Pode ter uma plataforma, uma coisa não impede a outra, né? Hoje é quase que imperativo, aí falando também como mentor de startups, em alguns dos ecossistemas como Curitiba e outros, Green Sampa,
A escalabilidade passa pela digitalização. É muito difícil crescer dentro de uma forma analógica, porque para você crescer de forma analógica, outro precisa colocar uma força de distribuição maior na rua, outro precisa ter outros espaços. Se eu sou uma lanchonete e quero crescer dentro do contexto convencional, eu preciso ter filiais. Agora, se eu pego o meu conceito de lanchonete e levo para eventos corporativos, se eu levo para outros, para feiras, eu não preciso crescer do ponto de vista físico. E equipamento, né? Então, as pessoas precisam ter acesso a isso. E aí a gente entra muito na necessidade do poder público estimular um novo modelo de educação. E da academia também se aproximar nesse sentido. Porque quando a gente fala, vou te dar um exemplo básico, para pegar um ônibus hoje você precisa ter dinheiro. Se você não é um usuário costumeiro do ônibus, não tem aquele cartão, você precisa de dinheiro. Na China se paga com reconhecimento facial e já integrado a um super aplicativo. Sim. No interior da China hoje, muitas vezes, as crianças estão tendo aula de robótica. E por que o Brasil é tão deficiente, por exemplo, no esporte? Porque a maioria das escolas sequer tem um espaço para a prática desportiva. Imagina um laboratório de robótica. Então, como é que a gente fala da questão de levar o país, e uma cidade como Cubatão, que é, na sua história dos últimos 70, 80 anos, industrial, Sim. mas que precisa olhar que o mundo ele vive uma desindustrialização. A gente está partindo da manufatura para a economia de serviço. Se eu não trazer tecnologia para o jogo, dificilmente a gente sobrevive. E aí, quem não me deixa mentir é Detroit, que em 94 era palco da Copa do Mundo e em 2013 declarou falência. Foi o berço da indústria automotiva. Mas entendeu que era só aquilo ali. Eu falo muito para o Márcio, que também, além de parlamentar, é um amigo de longa data, que precisa haver essa diferenciação. Precisa se olhar além do polo, assim como o Santos precisa olhar além do Porto. Sim. A Baixada tem um potencial enorme, mas tem um IDH muito baixo. Sim, ou além do turismo, né, para as outras cidades. Sim. Marcinho, como você avalia tudo isso que o Alexandre trouxe realmente dessas mudanças, dessa desindustrialização de Cubatão? O que você pensa que pode acontecer nos próximos anos? Olha, conforme ele vai falando e você começa a fazer uma leitura e desenhando o que está acontecendo na cidade de Cubatão, um grande exemplo é Uzi Minas, né? A própria Uzi Minas, ela é um grande exemplo para nós, onde milhares de pessoas... A antiga Cosipa, né? Antiga Cosipa, estão desempregadas, outras tiveram que buscar uma outra forma de sobreviver. E nós temos lá, eu acho que em funcionamento, não sei se é 30%, Alexandre, de funcionamento da unidade, né? Nós temos 30% e nós temos as outras 70% parada. E é onde o poder público, junto com o governo do estado, o governo federal, precisa sentar junto com uma secretaria que existe tanto a nível nacional e federal, que é a Secretaria, né, de Economia, de Tecnologia, de Ciências, para discutir o que eu posso fazer para resolver, para eu não estar desperdiçando essa grande riqueza que eu tenho. Hoje a própria inteligência artificial vai nos mostrar isso, né? Sim. A gente vai buscando a cada dia que passa. Hoje a pessoa ela não vai na loja comprar um celular, ela vai ali busca um site e pede lá, com 15 dias o celular está chegando na sua casa. Às vezes até menos. Até menos. Então a gente vai observando que o negócio avançou e nós precisamos se inventar, né? Até um tempo atrás a gente estava falando da economia criativa. Precisamos discutir isso, e isso tem sido para nós, principalmente na região. Hoje a gente precisa de camareira, hoje a gente precisa de garçom, né? A gente precisa hoje... Mão de obra de base. Mão de obra... Hoje, aí você falando, né, mão de obra de base, quem disse que um dia ia faltar carpinteiro, ia faltar pedreiro, sapateiro, aquelas funções mais simples que tempos atrás a gente via embaixo do nosso nariz acontecer e todo mundo fazia. Hoje nós não encontramos. Então, o poder público ele precisa investir nisso para que nós possamos acompanhar o que os outros países têm feito, senão nós vamos ficar para trás. Então, a cidade de Cubatão é um grande exemplo nisso, então, só que nós estamos lá no final da fila. Nós estamos no final da fila. É hora de acelerar. Alexandre, para quem ficou interessado em saber mais sobre o seu livro, conta para a gente em que pé está, se já está publicado, o que falta.
Vamos lá, o livro ele trata de um impacto coletivo e, portanto, a gente busca fazer um processo de construção dele coletiva, né? Um livro que ficou relativamente robusto, vão ser mais ou menos 360 páginas. Ele tem a previsão de lançamento oficial para o dia 11 de novembro. E nesse momento a gente está com uma campanha de crowdfunding aberta, né, para quem quiser apoiar, seja pessoa física, pessoa jurídica, com diversos benefícios, desde o doador. Pode doar a partir de R$10, ele vai ter lá o nome dele registrado numa das páginas do livro. A gente tem as categorias onde a pessoa pode doar e ela tem acesso ao exemplar autografado, ela vai receber em casa. Tem um outro pacote lá onde você pode receber o convite para participar da noite oficial do lançamento. Então, são várias possibilidades. E para as empresas também, instituições que veem nisso um projeto de investimento social privado interessante, tem várias opções também. E tudo isso pode consultar no site do livro e também via as minhas redes sociais, né? Alexandre Hashimoto, você me encontra no Instagram, no LinkedIn, lá tem todas as informações. E também vai estar na descrição desse episódio. Perfeito. Quero agradecer a presença de vocês dois, foi muito bom o nosso papo. Marcinho, obrigada por ter voltado aqui no Contexto Cast. Cris, eu agradeço a você, a toda a equipe. A gente vê que a equipe aí tá toda, né, em harmonia aí fazendo o trabalho. Que nem eu disse lá no início, a importância da informação chegar nos lares. Então isso é muito importante. A União dos Vereadores da Baixada Santista está investindo numa área muito importante que é a comunicação, e parabenizar também por todo o trabalho que você tem feito. Obrigada, Marcinho. Obrigada, Alexandre. Foi um prazer. Obrigado pelo espaço, igualmente. E a você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada e até a próxima.